Tá, Daniel, do Rio Grande do Sul, do PSDB Gaúcho, boa noite. Muito boa noite, Fernando Martins, boa noite, Albuquerque, boa noite a todos aí que estão sintonizados no Tamo Junto na PAN. O sobrenome é muito difícil mesmo de pronunciar, tem mais consoante do que vogal. Pois né? é. E muita consoante junto, então fica difícil. Tzerciak. Já tá falado. Ah, tá. Tá. Tzerciak. Isso aí, foi bem, Fernando. Isso aí, Tzerciak. Para vocês saberem a dificuldade que é a pronúncia do meu sobrenome, eu fui candidato primeiro, em 2016, a vereador aqui em Pelotas, onde eu moro, e fui candidato a deputado federal. Como eu sou jornalista e trabalhei muito tempo na televisão, eu fui candidato como Daniel da TV. Porque com esse sobrenome aí, eu não tinha como ganhar as eleições, porque é muito difícil pronunciar. Inclusive, eu fiz uma pesquisa em 2016 aqui na minha cidade, em Pelotas, e naquela pesquisa, assim, o pessoal botava ali, para ver se as eleições fossem hoje, os candidatos fossem esse, em quem você votaria? Aí tinha lá, Daniel Tzerciak, ninguém conhecia, porque o sobrenome é muito difícil. E como eu trabalhei, como eu disse para vocês, muito tempo na televisão, as pessoas acabaram me conhecendo muito, obviamente, pela visibilidade aí na televisão, mas tenho muito orgulho do meu sobrenome. E como eu não tinha tempo de televisão na propaganda eleitoral, acabei usando aí o Daniel da TV, porque o Daniel Tzerciak é difícil de dizer. Sem dúvida, sem dúvida. E é que origem, Tzerciak? Polonês? Lituano? Não, lituano terminaria com V. É polonês. De primeira, eu sou bom demais. Eu não faltei uma aula de geografia. É um poço de cultura esse homem. Meu Deus do céu. Cultura. Eu sou uma fossa de cultura. Tzerciak, polonês, muito bom. O deputado Daniel Tzerciak, agora que eu aprendi, eu vou chamá-lo só de Tzerciak, né? Do PSDB do Rio Grande do Sul, nosso colega jornalista, político brasileiro, filiado ao PSDB. Foi, como ele mesmo disse, jornalista de televisão lá da querida RBS, né? RBS TV de Pelotas, da TV Pampa Sul, né? E vereador em Pelotas entre 2017 e 2018. Aí nas eleições de 2018 foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Muitas pessoas falam assim, você, Fernando, eu sei, está trilhando esse caminho. Repórter, apresentador, político. Repórter, apresentador, político. O que você acha, deputado, quando dizem uma coisa dessa? Você sente que houve uma necessidade de ampliar o trabalho da comunicação, que até a nossa própria formação diz isso, né? Nós somos formados em comunicação social, é algo que é totalmente voltado para a sociedade. É um outro estágio? Você enxerga isso dessa maneira? Fernando, as pessoas, de uma forma geral, tentam tirar o mérito, parece, do profissional da área da comunicação quando entra na política, né? Eu, quando fui eleito em 2016 vereador, muitos colegas, inclusive vereadores, falavam mas só foi eleito porque trabalhava na televisão, porque é jornalista, como se jornalista não pudesse também ingressar na política, né? E eu trabalhei, tenho muito orgulho de ser jornalista por formação, por vocação, trabalhei mais de 10 anos na área da comunicação social, fui buscar novas qualificações, sou formado em Direito, me formei em 2017 em Direito, é recente, e me formei em 2008 em Jornalismo, as duas faculdades fiz aqui em Pelotas, na minha cidade. Então, eu dizia em 2016, quando me elegi, que tinham tantos outros jornalistas, repórteres, apresentadores de rádio, de televisão aqui na cidade, candidato, e que não se elegeram, né? E agora, para deputado federal, mais uma prova disso. Eu acho que a gente tem que ter as nossas convicções, trabalho, independente da área. Então, se a gente tivesse um médico, e como a gente tem quantos médicos na política, se elegeu porque é médico, ou advogado, se elegeu porque é advogado e atendia determinada parcela da população. Acho que esse discurso ele é raso, é vazio. Acho que, e quero cada vez mais que as pessoas que estejam na iniciativa privada possam participar da política. O brasileiro tem uma cultura, muitas vezes, de terceirizar os problemas. Não, política é para os outros, política não é para mim. Né? Inclusive, eu, quando resolvi sair da RBS TV, né, ingressar na política, a minha família dizia, mas por que tu vai fazer na política? Na política só tem bandido, só tem ladrão,
sai dessa, a política não é para ti. As pessoas tendem a falar isso e tendem a deixar a política para os outros, mas depois são as primeiras a reclamar quando as coisas não dão resultado. Né? Olha lá, só está fazendo coisa errada. Mas então por que as pessoas não participam? E é isso que eu resolvi fazer. Eu faço uma analogia que eu peguei o controle da televisão, apertei no stop e ingressei na política. Né? Eu acho que a gente tem que sair da zona de conforto quando a gente tem o que contribuir para a nossa cidade, para o nosso estado ou para o país. E foi isso que eu resolvi fazer. E tenho a tranquilidade para afirmar para vocês que nem como vereador, nem como deputado federal, nem como presidente, se um dia eu for o governador do estado, o prefeito da minha cidade, vou resolver todos os problemas. Não é possível, mas a gente precisa dar a nossa contribuição. As pessoas precisam contribuir mais, colaborar, cooperar, né? E deixar de criticar. Eu sei que é muito mais fácil estar sentado na rede social, com o celular na mão, computador e criticar. E as críticas são bem-vindas, as críticas construtivas. Mas tem muita gente que acaba aproveitando mais para destruir do que construir. Né? Então, acho que todo mundo pode participar da política, né? Independente da profissão, seja jornalista, médico, advogado, autônomo, empresário, enfim, a política não tem um pré-requisito de quem pode participar, independente da profissão, né? Então, tem que ser maior de 18 anos, podendo votar, pode ser votado. Então, acho que as pessoas precisam participar e deixar um pouquinho de achar um responsável para os problemas dos seus municípios, para os problemas dos seus estados e do Brasil. Né? Então, é isso que eu estou fazendo na política desde 2016. Fiquei 2 anos como vereador aqui em Pelotas, do PSDB. Em 2018, fui candidato a deputado federal e fui eleito. Então, participei de 2 eleições. Em 2016, fui o vereador mais votado do PSDB no estado do Rio Grande do Sul, com 6.721 votos, mais votado aqui de Pelotas, que é a 3ª maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Então, é Porto Alegre, que é a capital, depois Caxias do Sul e depois Pelotas, com 350 mil habitantes. Em 2018, fui candidato a deputado federal e fui eleito. Pelotas, eu recebi aqui 55 mil votos. Né? E Pelotas é a terra do governador do estado, que também é do PSDB, o governador Eduardo Leite, que foi prefeito aqui em Pelotas e que transformou a cidade e estimulou que novas lideranças, novas pessoas possam participar. Né? A gente fala muito agora, as pessoas comentam muito da nova política. Eu tenho dito que não é nem a nova política, nem a velha política. A gente tem que fazer a boa política, independente de idade, independente da atividade profissional. Nós precisamos colocar em prática o que nós acreditamos. Eu sei que não é fácil, muitas vezes causa uma frustração, porque o sistema político no Brasil ele está contaminado, viciado. Eu não estou fazendo aqui um discurso antipolítico, mas nós precisamos mudar as regras do jogo. E a gente só muda as regras do jogo jogando o jogo. Então é importante que a população, quem está agora ouvindo aqui o programa, se sinta à vontade e confortável em participar. Né? Participar de eleições, escolher um partido político. Eu não estou aqui falando do PSDB, escolha o partido que você tenha mais afinidade, mas é importante as pessoas se sentirem protagonistas desse processo. Perfeitamente. Eu acho que participar do processo é extremamente necessário. A Kali Santos perguntou aqui, né, por que a maioria dos jornalistas viram políticos? Pelo contrário, Kali, é a minoria. Se você for pegar por profissão, se você for pegar o deputado Daniel e os seus 512 pares lá na Câmara, vai dar muito mais médico, vai dar muito mais advogado, fazendeiro, do que pastor, vai ter um monte de coisa, né? Do que jornalista. Acho até que deveria ter maior representatividade nesse meio. Mas jornalista de verdade, né? Que já foi repórter, colocou o pé na... Não é comentarista. Comentarista que nunca... Não sabe o que é. Sabe aquele comentarista de gabinete? Acho muito lindo isso. Falar. Blá, 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 blá. Ou comentarista que fala da realidade brasileira direto de Geneve, na Suíça.
né? Agora eu quero ver repórter que vai lá, fala com o povo, o É no buraco barro. pé no barro, buraco da rua, né? O esgoto a céu aberto, vai em troca de tiro para saber o que é segurança pública, né? Aí eu acho que você tem uma visão um pouco. O jornalista tem de diferencial aí uma visão um pouco mais ampliada. Eu não digo nem aprofundada, porque a gente tem um leque muito grande de coisas que a gente faz no jornalismo, né? Cada dia é um dia novo. O Caco Barcelos, eu me lembro quando eu era estudante, o Caco Barcelos também é gaúcho, né? É gaúcho. Gaúcho também, né? Eu na faculdade, 20 anos quase, ele deu uma palestra e falou isso: o jornalista é legal porque ele não tem agenda. Ele não consegue programar o que ele vai fazer porque as coisas mudam. Hoje a gente tá aqui, amanhã tá lá, a gente tem agenda do que a gente já fez, né? Pra gente olhar em retrospectiva. Então eu acho que tem um olhar plural para tratar, né? E se você que tá me ouvindo, que tá, né, me assistindo, não gosta do veículo, é um direito seu. Mas o jornalista, ele tá lá para exercer o papel dele, né? Se você não gosta da linha do veículo A, da linha do veículo B, do dono do veículo A, do dono do veículo B, é uma coisa, né? Agora, o exercício do jornalismo é sagrado. Eu vou defender isso até o fim da minha vida, foi o que eu escolhi. Então a gente deveria ter muito mais jornalistas, sim, na política. Mas jornalista, jornalista, repórter. Não que fica no gabinete, ó, aqui, ó. Eu tô aqui, ó, no ar-condicionado, agora tá 22 graus. Posso falar o que eu quiser, não posso? Tô com o microfone na minha frente. Mas a pessoa que fala o que ela quer, ela já foi numa comunidade? Ela já andou de metrô? Ela já pegou um ônibus lotado? Ela já acordou às 4 da manhã, às 3 da manhã para acompanhar como é que é quem trabalha esse horário, para mostrar essa realidade? Aí é outra coisa, né, deputado? Fernando, quero trazer, assim, esse colaborar, porque a gente vê um Brasil tão dividido, né? A imprensa de um lado e o governo de outro lado. E o papel do jornalismo, ele é fundamental, né? A liberdade de expressão, a comunicação, a informação que chega para as pessoas se informam hoje pela rádio, pela televisão, aonde pelos jornais impressos, pelos veículos que dão credibilidade, né? Porque a informação pode ter um monte aí, mas com credibilidade, eu não estou defendendo nem veículo A nem veículo B, mas é importantíssimo. Quantas reportagens investigativas a gente acompanha aí? Agora, por exemplo, vou trazer um exemplo que me vem à cabeça. Do auxílio emergencial, quantas reportagens a gente viu investigativa mostrando pessoas que não deveriam receber o auxílio emergencial e estão recebendo. Isso é produto de um jornalismo sério e investigativo que não tem nas redes sociais, né? Então, a gente muitas vezes confunde, para que veículo de comunicação se a gente tem aí Instagram, Twitter, Facebook? São coisas completamente diferentes. A gente precisa valorizar, né, o profissional que tem credibilidade, que estudou para isso, que sabe fazer. E hoje, eu estou, digamos, no outro lado do balcão, né? Trabalhei muitos anos na área da comunicação, botei o pé no barro e compreendo e dou toda a razão para os veículos, para os profissionais que atuam de forma séria no Brasil e que é a grande maioria, né? Infelizmente, muitas vezes a gente, inclusive posso usar esse exemplo da política, né? Alguns tomates podres que estão na política acabam contaminando todo mundo, né? Então, quando eu saio e digo, política, deputado federal é ladrão, como se todo mundo fosse igual, né? E é o mesmo exemplo que serve também para alguns veículos de comunicação e jornalistas, né? Não dá para afirmar que todos os políticos são corruptos, assim como não tem como afirmar que todos os jornalistas do Brasil são tendenciosos, né? Então, a gente precisa respeitar a atividade e entender que é fundamental ter pessoas que conheçam a realidade. E eu quero trazer um exemplo aqui, porque eu moro no sul do estado do Rio Grande do Sul, não sei se vocês conhecem Pelotas, né, mas é bem ao extremo sul do estado. Vocês estavam falando que aí está 22 graus aqui, vocês no ar-condicionado. Aqui a temperatura hoje, no inverno rigoroso, é de 5 graus. Né? E quero dizer para vocês que nós temos uma rodovia que muitas reportagens eu fiz, infelizmente, relatando mortes, acidentes de trânsito, que é a BR-116, que liga o Brasil, inclusive. E a BR-116, aquela liga Porto Alegre, a capital, até o sul do estado, até Pelotas, e segue adiante até Jaguarão. O que eu quero dizer é que essa rodovia, ela começou uma obra em 2012,
era para acabar em 2015. Nesse período, de 2012 a 2015, eu estava trabalhando e fazendo muitas reportagens de pessoas que perderam amigos, familiares em acidentes de trânsito nessa rodovia. Hoje, como deputado federal, eu luto, e é a bandeira do meu mandato, para a duplicação da BR-116. São 211 quilômetros que até então estavam parados. Hoje nós já temos 84 quilômetros duplicados. A gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer, mas essa pressão e mostrar para o governo federal que essa obra tem que acabar logo. Imagina, começou em 2012. Então, o Brasil é o país das obras inacabadas, e vocês falavam aí também da questão da justiça, do jeitinho brasileiro. A gente precisa moralizar esse processo, senão a população já não aguenta mais. Falou em eleições, falou em política, a população se afasta. É o distanciamento social que a gente está vivendo agora em função da pandemia e o distanciamento da política. A gente tem que mudar essa roda aí e mostrar que a política ela só faz sentido se a gente consegue mudar a vida das pessoas para melhor. E consegue sim. E muda em grande escala, seja com uma obra de duplicação de uma rodovia que salva vidas e que muda também a economia de uma região e de um estado, como o Rio Grande do Sul, e tantas outras 1.000 obras, aí, 17 mil obras paradas no Brasil. É muita coisa. Então a gente precisa mudar esse ritmo e mostrar para o brasileiro que ele sim é o protagonista desse processo, que a gente não pode acreditar em um salvador da pátria, numa pessoa que vai resolver o problema de 220 milhões de brasileiros. Exato. Todos nós somos a solução dos nossos problemas. Então eu costumo usar aí hashtag fechado com o Brasil. E é isso que a gente precisa estimular e mostrar para a população. Muito bem. Nós vamos daqui a pouquinho, vamos já... Pode ser já? Nós vamos para um rápido intervalo, deputado. Tenho várias perguntas aqui, algumas já vindo pelo chat aqui dos nossos ouvintes e internautas para participar com a gente. A gente volta já, tá bom, Daniel? Só um minutinho. Muito bem, estamos aqui ainda na internet. A Lúcia Francisco pergunta: Fernando, você já trabalhou de repórter? Lúcia, agora em agosto eu faço 17 ou 18 anos de carreira no jornalismo. Repórter é a base, né? É igual na polícia. Eu comecei soldado, né? E sou repórter até hoje. Para te falar a verdade, eu trabalhei em rádios, televisões, jornais impressos, assessorias, enfim. Mas repórter eu sou até hoje, né? Na verdade, em 17 anos de carreira, só agora que eu voltei para a Jovem Pan, que eu estou exclusivamente como apresentador. De 17 anos de carreira, há 2 meses eu sou só apresentador. Mas até quando eu apresentava em outras emissoras, eu também atuava como repórter especial, alguma coisa assim. E já cobrei aqui da direção. Falei, gente, eu tô com saudade de fazer reportagem. Me dá alguma coisa aí para eu poder ajudar. Eu acho apresentar bem legal, mas eu gosto do contato, né? Da rua. Sou repórter a minha vida inteira. Tanto que eu nem me apresento como jornalista nos lugares. Falo, sou repórter. Né? Estou apresentador. Mas é isso aí. Ó, o Costa Alexandre, ó. Político não é profissão. Assim sendo, o piso máximo de ganho deveria ser de R$ 1.200 a R$ 5.000. Sabe, Alexandre, eu fico desesperado quando eu vejo aqueles perfis dos candidatos na época da eleição, coloca lá profissão e põe político. Meu amigo, político não é profissão, não. Você tá doido? Político, profissão, político. Não, meu amigo, você está, né? Político, é transitório, eu acho que é assim que funciona, né? Deixa eu ver aqui, que mais? Parabéns para o ministro Tarcísio da Infra, que está dando muita ênfase nessas obras prioritárias, Egberto Albuquerque, teu parente aí, o Egberto, o Albuque. Realmente, de fato, tem muita coisa que esse ministro está fazendo de verdade. Ó, o Pegasus Guerreiro disse que viu aquele que é o médium, né? Uma grande guerra. Tamo junto na Pan. Estamos de volta a 1h com o nosso Tamo Junto na Pan. O Pegasus Guerreiro aqui disse que viu, né? Ele é médium, uma grande guerra vindo pela frente. Eu não duvido, viu, Pegasus? A gente até falou daquela instabilidade China-Índia, né?
tem outros países aí que a gente fica meio atento. É um negócio complicado. Muito bom. Estamos aqui com o deputado Daniel Zersiak, tem que falar rápido, Zersiak, que está conosco aqui direto do Rio Grande do Sul. 5 graus, eu já aprendi alguns termos gaúchos, viu, Daniel, que eu gosto muito. Aí está um frio de renguear Cusco. Eu já aprendi essa. Né? Eu aprendi, tem que usar aquilo que eu aprendo. E a gente tem algumas perguntas aqui. Para começar, o Alan perguntou se você é parente do prefeito de Medicilândia, no Pará. Olha, quero dizer para o Alan, se sou parente, eu não sei. Mas se ele tem o mesmo sobrenome, deve ter alguma ligação aí. Então, porque... Mas não conheço o prefeito do Pará, lá do município. Qual é o município, Fernando? Medicilândia. Não conheço. O pessoal não conheço, mas daqui a pouco já vou botar no Google depois para ver se tem alguma relação. Se você procurar no Google, você vai achar um negócio feio dele. Que você acabou de falar, inclusive. A família dele inteira pegou o auxílio emergencial do governo. Filhos. Fez a farra lá. Todo mundo com 600. Sem precisar. Que coisa feia. Aí como tem o mesmo sobrenome, é Celso, só que o dele é Trezesiak. Tem um E, como colocou o E, sabe? Que fica 13, né? Sei. Então não é o meu sobrenome. Não é o seu sobrenome. Agora que eu pesquisei aqui, não é seu sobrenome. Esse é Não é o meu sobrenome, nem conheço. Muito bom, ótimo, melhor assim. E se fez coisa errada, tem que devolver centavo por centavo e ainda passar vergonha pelo que fez. Porque pra mim a canalice, ela tem que ser paga passando vergonha. Que a pessoa... isso. Exatamente. Não é aquela... Eu sou cidadão, não. Engenheiro civil. Tá atualizando o LinkedIn. É verdade. Fernando, a gente vive num Brasil que as pessoas, assim, acham que político, eu estava dizendo isso no bloco anterior, político é corrupto, é ladrão, né? Uhum. Na verdade, eu uso uma frase, usei isso em campanha, não é o político que é ladrão, é o ladrão que, infelizmente, vira político. E ninguém cai de paraquedas. Todos foram eleitos pelo voto democrático, né? Então, a gente tem que parar um pouco com isso. E nessa função de auxílio emergencial, a gente viu empresário, a gente viu tanta gente que não precisava receber e recebeu. Moralizar a política é moralizar também a sociedade, né? O político, ele é o retrato da população. Eu não estou aqui dizendo que a população se representa nesses políticos aí, seja o que lá do Pará, o prefeito do município do Pará, ou seja os deputados federais, inclusive colegas meus que frequentemente estão envolvidos em alguns escândalos. Mas é através do voto. É através do voto que esses parlamentares e esses políticos chegaram onde chegaram. Eu defendi sempre, né, a moralização da política. Aqui, quando eu fui eleito vereador, eu criei o Gabinete Custo Zero. Era, aqui em Pelotas, a Câmara de Vereadores, recebe um benefício para a utilização de alguns recursos para pagamento, né, de xerox, correios e telefone. Primeiro ponto que o telefone celular, o meu, eu sempre paguei. Sendo repórter, apresentador, independente da minha função, o telefone é de uso particular meu, eu sempre paguei a conta do celular. Eu acho, inclusive, um absurdo ter uma cota agora na Câmara dos Deputados, uma cota parlamentar para pagar o telefone de deputado, para ligar para a mãe, para a sogra, para a vizinha, para lá, seja quem for, o dinheiro do contribuinte servir para pagar a conta do celular. Então, aqui como vereador, eu já eliminei isso e não uso agora como deputado esta cota para pagamento de telefone celular. Correio, em 2020, mas lá era 2017, há 3 anos também, sem necessidade, ter cota para Correios. E outra, agora, cota para xerox. Não vão ficar assustados. Todos os 21 gabinetes dos vereadores de Pelotas já têm uma máquina de xerox, uma máquina multifuncional. Para que dinheiro público para pagar xerox? Então não tem cabimento. E sigo com esta mesma metodologia e forma de enxergar a política como deputado federal. O dinheiro público tem que ter responsabilidade. Existe uma cota parlamentar, existe inclusive o ranking dos políticos, que é um site que eu sei que vocês conhecem e acompanham. É importante que a população
fiscalize, veja como o seu deputado do seu estado está usando esse dinheiro público, né? Então, nesta cota parlamentar, ela é para viabilizar o mandato, mas não dá para abusar do dinheiro público. E é o que, infelizmente, a gente ainda vê em alguns casos, né? Então, ter responsabilidade, economizar dinheiro público, o público é de todos. O público não é só do deputado, o público faz parte da sociedade. E isso a gente precisa mudar esta cultura. Muitas vezes eu escuto as pessoas falar que a Câmara dos Deputados renovou 50%. Eu digo, é verdade. A Câmara renovou 50%. Mas o DNA segue, porque a família segue no poder, né? Então a gente vê muita gente seguindo lá, o neto, o filho, o avô já se aposentou, já saiu do Senado, do deputado, mas o ciclo segue. Então, o que é legítimo, mas a gente tem que mudar também a forma de enxergar a política e a forma de o comportamento, né? Esse é o grande desafio para moralizar, então, a política, porque senão a gente vai ficar sempre nessa forma, né? Achando que o parlamento não precisa existir, que deputado tem demais, que o dinheiro público está sendo usado de forma equivocada. Então, como eu disse para vocês, moralizar vai levar tempo, não adianta a gente achar que renovou a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, mas o DNA segue o mesmo. Só para citar o ranking dos políticos que o deputado disse, em 2019 ele foi o 26º nacional, de 600, né, se a gente for contar, porque é deputados e senadores, né? E o terceiro gaúcho, esse ano ainda não acabou, óbvio, né? 62º no ranking geral, 6º melhor deputado gaúcho, né? Segundo o ranking dos políticos aqui. Avaliação 4,5 de 5. É tipo Uber, né? Avaliação 4,5 de 5, né? Tipo iFood, né? Então é isso. O Daniel tá aqui também no ranking dos políticos. O pessoal deve acessar essa plataforma que é muito importante. Albuque, vai lá. Tava falando de redução, essas coisas. Você protocolou na Câmara um projeto que prevê a redução de 50% das cotas parlamentares. Eu queria saber do deputado por que é tão difícil aprovar projetos dessa natureza e que a grande maioria dos deputados não quer nem saber em pensar em aprovar um projeto desse. Albuque, como é pertinente aí a tua colocação, porque muitas vezes a gente se frustra, a gente chega com boas ideias, mas as ideias elas acabam não tramitando, né, na Câmara dos Deputados. Então a gente precisa ter o poder do convencimento dos argumentos. Os argumentos que eu apresentei esse projeto para redução de 50% da cota parlamentar, e eu poderia ter colocado 80%, que não estaria exagerando, mas coloquei 50% porque é melhor o feito do que o perfeito, né, para ter uma viabilidade para ser aprovado. E mesmo assim não teve o apoio da maioria dos parlamentares. E 50% da cota parlamentar neste momento de pandemia. E é óbvio, é lógico, porque eu, por exemplo, estou aqui na minha cidade, em Pelotas, assim como os outros 512, a grande maioria está aí nos seus estados, estão nos seus municípios, votando e participando do processo legislativo de forma virtual, de forma remota, com o celular, do computador. Ou seja, esta cota parlamentar que cada deputado federal tem direito e que é importante para dar viabilidade ao mandato, porque toda semana, em tempos normais, se viaja. Eu saio do Rio Grande do Sul e vou para Brasília. Agora, neste momento, nós não estamos fazendo essas viagens, a grande maioria está, como eu disse, em casa, em home office. Então, essa cota parlamentar, que no Rio Grande do Sul, cada deputado tem mais de R$40 mil por mês, a minha proposta é reduzir em 50% para todos os deputados federais do Brasil, para os 513, e que este recurso fosse destinado para os hospitais, para a compra de respiradores, para a compra de teste rápido, para a compra de EPIs. Então, a gente precisa mostrar, dar o gesto, que é importantíssimo, e também, obviamente, a importância do recurso para estas instituições da saúde que tanto precisam e que a gente vê notícias que estão aí precisando do básico, né? Então, esse projeto ele teve o apoio do PSDB, né? Inclusive do líder, Carlos Sampaio, que é o deputado de São Paulo, mas depois acabou não tramitando, assim como outros tantos projetos, né? Como a redução salarial dos parlamentares. Por que nesse momento de pandemia
Só a iniciativa privada está dando a sua cota de sacrifício. Muita gente está perdendo emprego e muitos empregadores não estão tendo condições de manter o seu negócio. Então, por que só quem está no poder público, né, e eu digo isso nos 3 poderes, no judiciário, no executivo e no legislativo, não dão a sua cota de sacrifício? Então, também fui a favor da redução salarial para todos os 3 poderes, né? Mas também não anda porque não há um entendimento dos colegas, dos líderes dos partidos. Então, aqui acho que a sociedade precisa participar mais. E quando participa, as coisas acontecem, né? Porque a população vai para a rua, cobra nas redes sociais e muitos projetos dão andamento, né? Poderia falar aqui da prisão em segunda instância, que muito pela pressão da sociedade, pela colaboração no entendimento da própria imprensa, o projeto andou. E a gente está aí à véspera da votação da prisão em segunda instância. Então, acho que a população precisa ter o conhecimento, né, saber da existência da cota parlamentar, saber da possibilidade da redução salarial, não só para deputados federais, mas para os 3 poderes, né, e colocar em prática isso. Tinha aí um internauta participando, dizendo que política não é profissão. É verdade, eu tenho muito orgulho da minha, que eu sou jornalista, e digo que eu estou na política por uma missão. Tanto é que ano passado, quando votei a reforma da Previdência, eu abri mão, antes, logo no início do meu mandato, já abri mão da aposentadoria especial para deputado federal, que na minha avaliação é outro absurdo. A aposentadoria para deputado federal é cheia de privilégios. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu ficasse, que é um mandato de deputado federal, 4 anos, contribuindo para uma aposentadoria, para um regime próprio da Câmara dos Deputados, e depois desistir da política, voltei para a iniciativa privada. Eu, quando chegasse aos meus 65 anos, eu ia ter praticamente o teto do INSS, que é R$ 5.800 hoje no Brasil. Então, eu, 4 anos como deputado, chegaria aos 65 anos com o teto do INSS. Eu abri mão da aposentadoria especial para deputado federal, porque ela é cheia de privilégios e ela não representa o Brasil que eu quero. Eu sigo contribuindo para o regime geral do INSS, que eu sempre contribuí quando trabalhei como repórter, apresentador, o que é o justo. Eu não quero um Brasil para poucos, quero um Brasil para muitos, e que as pessoas possam entender que a reforma da Previdência ela foi fundamental, é essencial para tantas outras reformas que a gente precisa fazer no Brasil. Então, independente de quem ganhasse as eleições, fosse o Haddad, foi o Bolsonaro, independente de quem fosse o Alckmin, que é do meu partido, a reforma da Previdência ela seria fundamental. Ela não é uma questão política, é uma questão matemática. Então, eu estou falando de vários assuntos, comecei falando da redução da cota parlamentar, fui para a questão da aposentadoria para mostrar que o Brasil tem jeito, mas que a gente precisa de uma mobilização geral. E todo mundo faz parte desse processo. Não adianta a gente só ir no dia das eleições, digitar o número do nosso candidato e depois esperar os 4 anos. A gente tem que participar do processo ativamente, todos nós. Muito bom. O Book tem mais pergunta aí? Vamos fazer esse bate-bola aqui. Vamos falar um pouquinho de pandemia. Ó, só um parênteses. Tem que ter coragem de abrir mão da aposentadoria especial. Porque é o maior benefício. Porque acho que o benefício do deputado é o salário, é a regalia que ele tem durante o mandato. Não, meu amigo. Meu Deus. A aposentadoria especial do deputado é a coisa mais linda que existe. Maravilhosa. Abriu mão, tá aí. Diga lá, o Book. Falar um pouco de pandemia, Pelotas chegou a ser um exemplo no combate ao coronavírus. Eu queria que o deputado fizesse um parênteses, como está sendo o combate lá. Que eu estava me informando, vi que Pelotas estava se preparando já para a pandemia desde fevereiro. Enquanto todo mundo estava curtindo, abrindo coisa, Pelotas já estava começando um planejamento pensando na chegada do vírus. E como está hoje? Se está uma crescente, como que está o cenário hoje da pandemia em Pelotas? O Book, eu já vou falar da pandemia, só quero aproveitar, né, o Fernando comentou a respeito dos privilégios, e quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, só para não perder o link ainda nessa questão dos privilégios, se me permitem, teve o auxílio, existe, né? As pessoas acham que existe o auxílio paletó, popularmente. Não existe auxílio paletó, o que existe é o auxílio mudança.
O auxílio mudança é um salário extra para o deputado que está chegando em Brasília. Ou seja, está saindo do seu estado, está indo para Brasília e recebe um novo salário. Né? Então, o salário do deputado hoje não tem problema nenhum de falar, inclusive está no portal da transparência, a população tem que acessar, é R$33 mil bruto, então líquido, aí com os descontos, ele fica mais ou menos R$24 mil. Tá? E, ou seja, quando chega um deputado federal em Brasília, ele recebe um auxílio mudança. Bom, até aí eu já acho um absurdo, né? Porque já se tem um salário bom para fazer mudança, enfim. O deputado que é reeleito, ou seja, o deputado acabou o seu mandato no dia 31 de dezembro, mas ele foi reeleito, ele não tem mudança nenhuma. No dia 1º de fevereiro do ano seguinte, ele vai seguir um novo mandato, uma nova legislatura. Ou seja, o deputado federal reeleito no Brasil, ele recebe 2 vezes. Ele recebe quando acaba uma legislatura, no dia 31 de dezembro, e em fevereiro ele recebe mais um outro salário. Ou seja, ele recebe R$70 mil aí no intervalo de 2 meses, o que é um absurdo. E foi um dos projetos que eu protocolei para acabar com o auxílio mudança para deputado federal reeleito, porque ele não se muda. Ele segue Brasília, segue morando em Brasília, segue indo para o seu estado. Então não tem cabimento algum ter um auxílio mudança para deputado federal reeleito, né? Então, inclusive com o auxílio que eu recebi do auxílio mudança, desses R$24 mil, eu destinei para a compra de equipamentos para o pronto-socorro da minha cidade. Muita gente aqui em fevereiro do ano passado dizia: o deputado é demagogo, o deputado está fazendo isso para aparecer. E aí eu volto a dizer uma outra situação. O Brasil que a gente vive é o seguinte: se eu pego esses R$24 mil que é livre, que eu não tenho que comprovar mudança alguma, e resolvo fazer festa, churrasco, enfim, fazer o que eu quiser com o dinheiro, vão dizer: olha lá, está fazendo o auxílio mudança, que absurdo. Se eu faço a doação, eu sou demagogo. Se eu não faço a doação, eu estou usando dinheiro em benefício próprio. Então, viver nesse Brasil, se faz, reclama. Se não faz, reclama também. Então, eu prefiro fazer o que eu acredito e dar a minha contribuição. Por mais que eu saiba que esses R$24 mil não solucionou o problema do pronto-socorro da minha cidade, não resolveu todos os problemas, mas é o gesto e é também uma contribuição para mostrar que tem como, sim, a gente fazer a diferença. A política ela só faz sentido, como eu disse, se a gente muda a vida das pessoas. E na questão, já falei do pronto-socorro, vamos entrar nessa questão da pandemia, né? Pelotas foi exemplo aí, referência em várias reportagens nacionais de cidades com mais de 200 mil habitantes, o Albuquerque, que até então não tinha registrado óbito. Foi a última cidade, então, no Brasil, com mais de 200 mil habitantes, a ter óbitos. Hoje, a situação aqui já não está mais tão tranquila, digamos assim, como um passado recente. Nós já temos registrado 6 óbitos aqui em Pelotas. No estado do Rio Grande do Sul, são 36 mil pessoas com coronavírus e já são 870 óbitos. Tá? E Pelotas aqui conseguiu, digamos assim, resistir um tempo maior e tem uma situação sob controle, muito por uma gestão eficiente do executivo, da prefeita da cidade e da população, que compreendeu a situação, sabia que era uma situação difícil de isolamento, de fechar os seus negócios durante um mês. A cidade se fechou e agora, neste momento também, nessa semana, desde terça-feira, o comércio da cidade está de portas fechadas, e justamente porque a situação piorou. Então, aqui a cidade se preparou, não dá para a gente dizer que é um fator só, né, predominante no sentido que para ter esse resultado, né, nós temos um hospital aqui que tem um número de leitos, estão 31 leitos de UTI, e esses leitos ainda não estão longe de estarem todos ocupados, tem 25%, se não me falha a memória, neste momento ocupados. E quero dizer para vocês também que a ED Pelotas, talvez vocês já tenham esse conhecimento, a Universidade Federal, a UFPEL, que está fazendo uma pesquisa, que é a maior pesquisa do Brasil, né, na questão epidemiológica, fazendo um estudo justamente que acaba norteando o governador do estado e o governo do estado para fazer um mapeamento do estado com algumas bandeiras. Então, o governador Eduardo Leite dividiu o estado de acordo com a sua estrutura de saúde, de acordo com o número de pessoas infectadas. Então,
Hoje, a bandeira aqui da região sul é bandeira vermelha, ou seja, é uma bandeira de alto risco. Então, a recomendação é limitar os serviços, né? Então, são 4 bandeiras: a amarela, a laranja, a vermelha e a preta. Então, desta forma, o estado não fica todo de uma forma uniforme. Então, tem regiões que têm uma estrutura de saúde talvez já preparada e não tenha tantos casos de pessoas com Covid-19, então pode manter as atividades. E as restrições vão mudando de acordo com a bandeira. Então, acho que é uma forma que foi encontrada para que também a população possa manter as suas atividades diante de algumas restrições. Muito bem. O Carlos Bonito, né, ele mandou aqui assim, ó, uma pergunta. Nobre deputado, sou filiado ao PSDB e acho que o partido está focado em prejudicar o atual governo ao invés de trabalhar junto. O senhor trabalha com o governo pelo bem do país? Ele quer saber a sua opinião, né, a respeito do posicionamento, né? Nós temos aqui, por exemplo, o João Dória em São Paulo, PSDBista, que tem tido uma linha batido de frente com o próprio governo federal, né? E uma outra pergunta, falando também do partido, do PSDB, o ouvinte pedindo a sua opinião a respeito do Aécio Neves e do próprio José Serra, que recentemente, né, um dos grandes nomes, fundador do partido, né? Foi governador aqui de São Paulo, candidato à presidência da República, envolvindo aí em questões complicadas com a justiça. Quero começar aí pela primeira pergunta, que é importante. E eu quero dizer para você o seguinte: o Brasil polarizado do jeito que está não é bom para ninguém, né? Eu sou daqueles cidadãos que pensa que tem como estar no Brasil sem ser bolsonarista e sem ser PT, né? Então, eu disse há pouco, eu votei a reforma da Previdência, votaria mais quantas vezes fossem necessárias, independente do presidente que estivesse. Então, eu me sinto muito tranquilo para votar aquilo que eu acredito que seja bom para o Brasil e não para o governo. Então, eu tenho a tranquilidade de discordar e de concordar. Isso não quer dizer que eu sou contra o Bolsonaro ou a favor do Bolsonaro. Assim como qualquer outro gestor, eu acho que tem pontos positivos e acho que tem pontos negativos. E é natural que seja assim, inclusive com pessoas do meu próprio partido. A prefeita da cidade é do PSDB, aqui de Pelotas, o governador do estado é do PSDB. Não quer dizer com isso que eu concorde com tudo com o governador, não quer dizer que eu tenha que discordar de tudo que o PT pensa. Na verdade, não são siglas, são pessoas, né? Então, o PSDB, assim como tem deputados federais de todos os estados, tem políticos que podem ter aí um passado que a própria sociedade os condenou, quem tem que fazer isso também é a justiça. Eu posso responder pelo meu próprio mandato e por mim, né? O partido político ele é plural, né? Então, assim como num grupo de amigos, num grupo de trabalho, há pessoas talvez que a gente não goste ou que a gente não admire, mas faz parte do mesmo grupo. Então, eu quero dizer para vocês, primeiro ponto, a gente não pode mais viver nesse Brasil de ódio, de raiva. Isso não leva a lugar algum. A gente precisa da moderação, do equilíbrio, que eu sei que é verdade que nas redes sociais isso não dá like, não dá compartilhamento, ser equilibrado e ser moderado. O que dá like, compartilhamento é ser radical, né? Mas isso para o Brasil não faz bem. E eu dizia, ter na figura de uma pessoa um salvador da pátria que vai resolver o problema de 220 milhões de brasileiros, é que talvez a gente esteja olhando por um passado de muitos anos que não deu certo, né? Que foi o dos governos do PT. Então a gente tem que saber ponderar, né? E eu seguirei nessa mesma linha. Votarei a favor daquilo que eu acho que é bom para o Brasil e serei contrário naquilo que for ruim para o Brasil, no meu entendimento, né? E me sinto muito confortável, sim, com as minhas convicções. Na questão partidária, quero dizer para vocês, o Brasil tem partido político demais, inclusive, né? Nós precisamos, além da reforma da Previdência, reforma tributária, reforma administrativa, fazer uma reforma política, acabar com um monte de partido. Nós não posso crer que nós tenhamos aí 35 ideologias diferentes no Brasil. Então, a gente precisa reduzir o número de partidos políticos e entender que o partido político, como eu acabei de dizer, ele é plural. As pessoas entram no partido político e eu, obviamente, entrei no PSDB por conhecer
o PSDB do meu estado, da minha cidade. Então, eu não posso responder por um ex-governador ou por um deputado federal de um outro estado. Cada um responda por si. Se cometeu crime, que seja condenado, que pague a sua pena. Eu não tenho político de estimação. Independente de que for, de partido for, quem for, cometeu crime, cumpra o que for determinado pela justiça. Eu acho que é isso que a gente precisa no Brasil. E não ficar defendendo um ou outro que é do meu partido, porque não é. Independente de partido político, cometeu crime, independente que pode ser o prefeito do Pará, lá do município do Pará, que tem um sobrenome parecido com o meu, cometeu crime, que pague, seja do meu partido, seja de São Paulo, de Minas Gerais ou do estado do Rio Grande do Sul. Se cometeu crime, tem que pagar. A gente não pode mais viver num país da impunidade. Agora, a gente também não pode condenar previamente. Quem tem esse papel é a justiça. Muito bom. Deputado, tem uma outra questão aqui, que é uma pergunta que muita gente está fazendo no chat, e eu também devo fazê-lo. Nós temos mais 4, 5 minutinhos de entrevista. Eu queria fazer mais 2 perguntas, se o Albuquerque, se a gente puder, vamos ver se a gente consegue responder mais rapidamente. A respeito do inquérito das fake news, né? Eu gostaria da opinião do senhor sobre o inquérito das fake news, se o STF está legislando, se o STF está achando que está com o rei na barriga, sua opinião, né, a respeito das atitudes do STF, esse inquérito das fake news e sobre o projeto de lei 2630, né? O que pensa o senhor, o que pensa o próprio partido PSDB a respeito disso? Eu já me posicionei, vou ser breve aqui para não estourar o tempo do programa. Quero dizer para vocês que já me posicionei. Eu, obviamente, combato fake news. Recentemente, políticos no Brasil são vítimas de fake news. Muitas vezes eu acordo, meu WhatsApp já tem lá um monte de mensagem de coisas que nunca aconteceram. Mas agora, a gente não pode combater as fake news pagando o preço da liberdade de expressão. Então, já fiz o meu posicionamento nas redes sociais. Inclusive, quero fazer o convite para quem nos acompanha agora. Pode me seguir nas redes sociais. Então, acho que, primeiro ponto, já existe na nossa legislação, no Código Penal, o crime, a contravenção penal para injúria, para ofensas. Então, isso já existe no mundo virtual também, né? Então, no mundo presencial e no mundo virtual. Nós não podemos confundir as situações e precisamos defender, e é o que eu defendo, a liberdade de expressão, né? E precisamos, esse inquérito das fake news, que está no STF, pode haver, obviamente, alguns equívocos por parte de alguns ministros, mas eu compreendo a importância do segmento do inquérito, das investigações, e também a respeito deste projeto. É importante que a gente tenha esse entendimento. Quem é que vai controlar isso no mundo virtual? Vai ser o Estado, na mão de poucos, de um grupo, para beneficiar a quem? Então, eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, votarei contrário a esse projeto que foi aprovado já no Senado, e quero dizer para todos vocês que nós podemos sim usar as redes para criticar, podemos sim usar as redes para falar o que a gente pensa. Bom, se passou do limite, que responda por isso. Agora, não é punir a todos para o uso de um mundo virtual, das redes sociais, que a gente vai acabar tendo uma censura prévia. Muito bem. Albuquerque? Deputado, para a gente finalizar nosso papo, eu queria saber quais as ações do deputado para os próximos meses, como você vê esse futuro do Brasil pós-pandemia. E se tem alguma coisa voltada para a relação dos tributos, tem muita gente perguntando sobre isso também, a nossa alta carga tributária. Olha, acho que o do ano 2020 ele precisa aí servir como uma reflexão para todos nós brasileiros, para entender que o brasileiro não aguenta mais pagar tanto tributo, que o Estado, de uma forma geral, precisa entrar na vida ativa da população, e nessa pandemia o governo deu um sinal importante no sentido de abrir os cofres e dar investimento, seja através do auxílio emergencial. Hoje, por exemplo, nós aprovamos uma medida provisória para liberação de crédito para quem gera emprego e renda, que são os empresários, os pequenos e médios no Brasil todo, e que estão com dificuldade de manter os seus negócios. É um ano atípico, um ano diferente de tudo, mas que nós precisamos superar essas dificuldades, entender, mais uma vez, que a solução dos problemas do brasileiro é o próprio brasileiro. Nós precisamos construir isso juntos. Então, o meu mandato tem como foco justamente
aprovar reformas importantes para o Brasil, reforma administrativa. Eu não estou falando só do tamanho do Estado, estou falando da eficiência do Estado. A gente precisa fazer transformações, enxugar isto e dar mais eficiência do serviço público, colocar na mão da iniciativa privada tantos órgãos que não funcionam e não dão resultado na ponta para o cidadão. A sociedade quer que a política tenha um ritmo mais acelerado, não aguenta mais esperar tanto tempo para conseguir algo muitas vezes simples. E é só a gente pensar no passado aqui, quero fazer uma comparação. Antigamente, né, os nossos avós, bisavós, né, o processo era bem lento, né? Saía, namorava só nos sábados, depois de casar que teria os filhos. Hoje, o ritmo da sociedade é outro. Então, naquela época, digamos assim, a construção de um hospital, de um programa habitacional, até poderia demorar mais tempo. Hoje, o ritmo da sociedade é muito mais veloz, é muito mais rápido, em tudo, inclusive nesses exemplos que eu dei. Então, a política precisa se transformar e entrar no ritmo que a sociedade tanto quer e deseja, que é o para ontem, né? Então, vocês podem ter a certeza que nós precisamos fazer a reforma tributária, simplificar os tributos. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto no Brasil e não ter resultado. A verdade é essa. Nós pagamos, e quando a gente precisa, não tem. Então, isso diz muito na questão de enxugar o tamanho do Estado, reduzir a máquina e dar mais resultado. O que a população espera hoje dos políticos é isso, é resultado em todas as áreas, na segurança, na infraestrutura, na saúde, enfim, a gente precisa de desenvolvimento, dar oportunidade. Quem gera emprego e renda no Brasil não é o Estado. Quem gera emprego e renda no Brasil é a iniciativa privada. E nós precisamos criar um ambiente favorável para que a iniciativa privada no Brasil possa investir, para que investimentos de fora venham também para o Brasil. Senão, nossa lista de desempregados no Brasil vai só aumentar. Então, criar esse ambiente favorável diz muito sobre essas reformas que a gente precisa aprovar. Já aprovamos uma no passado e precisamos aprovar outras ao longo deste governo. Muito bem, muito obrigado ao deputado Daniel Tzerciak. Não esqueço mais. Não esqueço mais, assim como as moças do chat aqui estão em polvorosa, né? Com a beleza do deputado, os olhos verdes, deputado. Isso aí, olhos verdes, mas o que importa, eu digo, não é o visual, é o nosso trabalho. Boa, mas olha só, isso é um político. Mas eu digo assim, para os corações das ouvintes, né? O trabalho a gente sabe, a gente tá vendo aqui que tá fazendo. Por que o deputado trabalhava em televisão e eu em rádio? É só colocar um do lado do outro que a gente viu. Por quê? Mentira. Ah lá, tô ouvindo a risada Mas do se Bruno fosse daqui. assim, o Faustão não ia estar na televisão. Tem razão, e começou aqui na Jovem Pan, Fausto Silva. Aguarde, Fausto. Você vai ver. Eu vim de televisão, gente. Eu não falo que eu trabalhei afiliada da Globo, senão eles vão me bater. Quer trabalhar na Globo? Enfim. Brincadeiras à parte. O deputado... Eu não vou perguntar se ele é casado ou solteiro. Estão perguntando aqui no chat. Não vou perguntar. Vocês sigam o deputado nas redes sociais. Perguntem vocês, porque não me interessa se o deputado é casado, solteiro. Da Dilma ninguém perguntava se ela estava sozinha, se não estava, né? O Lula. Hernando, eu quero saber se o pessoal vai conseguir me achar nas redes sociais, porque o sobrenome é difícil. Aí que tá. Então, vou ser prejudicado também por isso. Tem razão. Tinha que ser agora Daniel da Câmara. Oh, mantém o Daniel da TV espetacular no Instagram. Ó, gente, tá aqui o nome dele, ó, Daniel Tzerciak, né? É como se fosse ler letra por letra, mas é Tzerciak, né? T-R-Z-E-C-I-A-K. Tá assim no Instagram? Isso aí, no Instagram sou eu mesmo, porque muita gente fica com medo. Vou mandar uma mensagem pro deputado. Eu mesmo gerencio o Instagram e o Twitter. Eu vou seguir lá o agora. Facebook, eu não consigo gerenciar assim, porque o Facebook acaba tendo muita demanda, então tem uma assessoria, inclusive está nos acompanhando aí. Mas o Instagram é Daniel Tzerciak 45, o Facebook também. É só colocar o nome, sobrenome e o 45. 45 não é da idade, hein? Não. Eu tô com muito cabelo branco. Exato, 45 é do partido, tá? Que tô seguindo aqui o deputado, muito bem. Depois segue de volta, tá, deputado? Ah, já tá seguindo, rapaz. Já tô seguindo. Olha aqui, que coisa chique. Muito bom, deputado, maravilha. A gente brinca aqui
tem o site daniel45.com. Isso aí, lá nós criamos o poupômetro. O poupômetro é justamente para a população acompanhar no nosso site em tempo real o quanto nós já economizamos de dinheiro público desta cota parlamentar. Quase meio Nesse milhão. 1 ano e 6 meses de mandato, R$454 mil de economia. Aí, ó, tô vendo aqui. Muito bem. Meu caro deputado Daniel Tzerciak, PSDB do Rio Grande do Sul, sinta-se em casa quando tiver novidades, quando for para cobrar, quando for para sugerir alguma coisa, tiver novidades, não hesite em nos procurar. O horário é meio ingrato, mas o programa é divertido. Valeu, obrigado, Fernando. Um abraço ao Book. Um bom dia, boa sexta-feira para vocês. Um abraço para toda a produção do programa, para todos da Jovem Pan. Foi um prazer participar com vocês. Eu defendo os veículos de comunicação, rádio. Acho que é importantíssimo nós valorizarmos esses espaços. Acho que a democracia se fortalece. A população muitas vezes não enxerga isso e me preocupa algumas declarações que eu vejo nas redes sociais. A gente precisa de instituições fortes, democracia forte, de veículos fortes, e é isso que a gente precisa no Brasil e não só apenas uma informação de um lado só. Independente de quem esteja aí no governo, tudo é passageiro. A gente precisa enxergar o Brasil muito além disso. Então, foi um prazer conversar com vocês. Estou à disposição. Quando forem a Brasília, estou à disposição no gabinete, não só para vocês, mas para toda a população brasileira. E é bom que a gente deixe muito claro, nós somos servidores públicos. Nós estamos para prestar serviços públicos para o Brasil, para todos vocês. Então, não é favor algum, é obrigação dos políticos. Muito bem, obrigado, Daniel. Um grande abraço. Abraço, boa noite ou bom dia. Ou bom dia. 1h36, a gente volta já.